Olá, estamos aqui para mais uma aula de Programação 1. E hoje nós iremos tratar de orientação a objeto sobre os conceitos básicos de orientação a objeto. Vamos à nossa aula. Bom, primeiro, o que é um objeto? Bom, um celular é um objeto. No nosso mundo real, você está acostumado, posso pegar um celular, o celular é um objeto. Então a gente consegue palpar, pegar, tem características, tem funcionalidades. E um carro? Um carro é um objeto? Também, né, pessoal? A gente consegue pegar um carro tem suas características, tem motor, tem cilindradas e por aí mais. E se a gente pegar um mouse e um joystick? Também são objetos. Nós podemos pegar, tem suas características, funcionalidades. O mouse pode ser com fio, sem fio, um joystick também. Então, nós conseguimos ver claramente que são objetos. Mas será que um compromisso no seu dentista, um horário no seu dentista, é um objeto? E o aniversário marcado na sua agenda? Será que isso é um objeto? Isso possui, eu posso pegar, isso tem características? Lembra das perguntinhas? O que eu tenho, o que eu faço e qual é o meu estado? Então, será que compromisso é um objeto? E se a gente pensar então em um estudante? Um estudante seria um objeto? Ele tem comportamentos, tem características, tem estado atual? E se nós falarmos de uma promoção? Uma promoção também seria um objeto? Para a gente poder falar sobre isso, nós temos que responder aquelas perguntas. O que eu tenho, o que eu faço e qual é o meu estado atual? Bom, então vamos ver aqui agora a definição de objeto, para a gente poder ver se realmente aqueles objetos são objetos ou não. Então, objeto é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio de suas características, comportamento e estado atual. Então, se nós olharmos aqui características, comportamento e estado atual, todos aqueles objetos que nós mostramos, aquelas imagens que nós mostramos no slide anterior, são objetos, porque eles possuem características, possuem comportamento esperado e têm um estado atual. Vamos ver aqui então um exemplo. Caneta. Se nós pegarmos uma caneta, é um objeto? Se eu pegar aqui uma caneta, eu consigo pegá-la, eu vejo que ela é do tipo azul, ela já está com 50% da carga utilizada, ela tem a ponta 0.5, está tampada, então eu consigo ver que isso é um objeto. Mas também eu posso ver que existem vários outros objetos semelhantes a esse, que compartilham características comuns. Nós estamos vendo aqui duas canetas, uma caneta é azul, outra caneta é preta, mas ambas vieram do mesmo fabricante, do mesmo modelo. Mudaram o quê? Os valores das suas características, o seu estado. Então, se nós pegarmos as canetas e olharmos para elas de uma forma mais geral, nós iremos ver que existe um molde para essas canetas, certo? Um molde da onde foi tirado essas canetas, onde essas canetas foram fabricadas a partir desse molde. Esse molde determina que essas canetas têm características em comum. Se nós pegarmos aqui as duas canetas, as duas canetas têm um estado atual de carga. Essa daqui, a preta, está totalmente carregada, e enquanto que essa azul aqui já foi 50% utilizada. Se a gente olhar aqui, olha aqui, 50% dela já foi utilizada. Mas todas as duas canetas têm as mesmas características. Não o mesmo estado, mas as mesmas características. Prosseguindo então. Quando nós temos aqui então, nesse momento, nós temos um objeto. Um objeto existe em determinado momento, ele tem seu estado atual, diferentemente da classe. A classe é o molde, a forma que eu utilizo para criar objetos. Então, a partir de uma forma que tem características comuns, comportamentos esperados, eu crio um objeto. Okay? Então, nós temos a classe como uma forma, como um molde que dá origem a objetos. Bom, então quando a gente vai modelar um objeto, para entender que esse objeto, ou seja, para criar uma classe que represente esse objeto, nós temos que responder 3 perguntinhas básicas. Coisas que eu tenho do objeto, coisas que o objeto faz e qual é o estado do objeto agora, como eu estou agora. Vamos ver no exemplo da caneta como seriam as perguntas de coisas que eu tenho. Bom, uma caneta tem modelo, bic, esferográfica, cor, azul, preta, verde, vermelha e carga. Está totalmente carregada, não está com 50%, acabou. E a caneta está tampada ou está destampada? Essas são coisas que o objeto tem.
Essas coisas dão origem a todos os objetos desta forma ou desta classe. Então, essa classe, todos os objetos que pertencem a essa classe, essa classificação, possuem essas características que nós estamos vendo aqui. Modelo, cor, ponta, tampa, estampado e a carga. Bom, e a segunda perguntinha básica é coisas que eu faço. Bom, uma caneta ela pode escrever, pode rabiscar, pintar, ela pode ser tampada e pode ser destampada. Vocês podem estar se perguntando, mas escrever, rabiscar e pintar não é a mesma coisa? Depende do contexto. O escrever tem uma forma de fazer, o rabiscar tem outra forma, e pintar também. São objetivos diferentes, responsabilidades diferentes. Fique com essa palavra em mente, responsabilidade. Bom, então eu respondi coisas que eu tenho, modelo, cor, ponta, carga, tampada, e coisas que eu faço, escrever, rabiscar, pintar, tampar e destampar. E quais são agora, como eu estou agora, que é como essa caneta está. Bom, a caneta, nós podemos pegarmos aqui essa caneta azul, como ela está agora? Ela é uma caneta azul, ela tem a ponta 0,5, ela está com 50% de carga, ela está destampada e eu posso tampá-la. Essas são o estado atual desta caneta. Prosseguindo, quando a gente passa a falar sobre as classes e orientação a objeto, nós vamos trocar o que eu tenho por atributo. Quais são os atributos de uma classe? Nós vamos trocar o que eu faço por métodos. Quais são os métodos dessa classe? O que essa classe faz? Tá? E o estado atual, qual é as informações que os atributos possuem em um determinado objeto? Lembra que a classe ela classifica um conjunto de objetos. Pego duas canetas aqui, essas duas canetas pertencem à mesma classe, caneta. Ok? Prosseguindo. Bom, vamos rever mais uma vez o conceito de objeto. Coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características, comportamento e estado atual. Então, nós vimos que, se a gente for recapitular os objetos que nós vimos no início desta aula, um carro, facilmente a gente caracteriza ele como um objeto. Ele tem características, ele pode ser ligado, ele pode ser desligado, pode dar seta, desligar a seta, e tem o estado atual. A seta está ligada ou desligada? Esse carro é de qual marca, de qual fabricante? Então, são o estado atual de um objeto. Se nós pegarmos também o compromisso também possui características. Ele tem data de agendamento, ele tem o estado dele, se ele já foi realizado, ou se ele está pendente. Ele pode ser desmarcado, são os comportamentos, ele pode ser remarcado, ele pode ser realizado. E o estado atual, qual é a data específica deste compromisso? Certo? Então, nós temos, mesmo sendo um objeto abstrato, ele possui características, comportamento e estado. O mesmo é válido para o estudante. O estudante ele tem característica, qual disciplina ele está cursando, qual é as notas que ele tem. Isso são características dele. O comportamento, ele pode fazer prova, ele pode fazer tarefa. E o estado atual são informações preenchidas das características. Okay? E o mesmo vale para uma promoção. A promoção também tem características, comportamento e estado. Prosseguindo. Vamos falar um pouquinho então agora sobre essa ideia de classe e objeto. Lembrando que a classe é um classificador, é uma forma, e a partir desta forma nós podemos criar objetos. Mas agora vamos falar desse objeto, dessa classe e objeto, dentro da linguagem de programação. Como nós vamos definir uma classe usando nossa linguagem de programação, no caso Java? Nós já vimos isso durante as disciplinas de lógica de programação 1, 2 e estrutura de dados. Só que nós falávamos que para criar um programa, lembra? Nós falávamos programa na época. Eu precisava colocar public, class e o nome do programa. Só que agora nós podemos saber o que quer dizer esse class. Nós estávamos criando uma classe. Só que as nossas classes não tinham ainda sendo utilizado com atributos. Nós usávamos apenas a classe. Porque nós estávamos fazendo programa, nós estávamos utilizando uma linguagem de programação orientada a objeto, mas de forma estruturada. Continuando. Nós temos a declaração da classe e nós vimos que para declarar uma classe eu preciso responder 3 perguntas. Primeiro, quais são as características dessa classe? Então, nós vimos que uma caneta pode ter modelo, cor, ponta, que nós estamos usando aqui double, porque a ponta é um número de 0 até o tamanho dessa ponta, a carga, se ela está preenchida ou vazia, e um booleano para tampada.
se essa caneta está tampada ou se ela está destampada. Bom, isso são os atributos, o que eu tenho. E agora nós também temos os comportamentos, os métodos. Então aqui eu só estou representando dois por questão de espaço. Nós temos aqui o rabiscar e o tampar. Agora é interessante nós percebermos o seguinte, quando a gente fala sobre orientação a objeto, nós estamos falando que nós temos juntos dados e comportamento, onde o dado é manipulado pelo seu comportamento. Exemplo, nós temos aqui o método rabiscar, que essa caneta vai riscar alguma coisa. Quando ela vai operar, ela vai considerar algumas características. Nós temos que pensar, olha tanto que é interessante quando a gente fala de orientação a objeto. Tem como eu riscar com a caneta tampada? Se eu vou tentar riscar essa caneta, ela não vai riscar porque ela está tampada. Então, é natural modelar o objeto real do mundo que a gente conhece. Então, quando a gente vai programar aqui, nós vamos colocar o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos verificar se a caneta está tampada. Porque se ela estiver tampada, eu não posso riscar. Então, neste caso, nós teríamos que informar um erro. Neste momento aqui, gente, eu não coloquei o comando de impressão, porque o meu espaço está um pouquinho reduzido aqui do lado, vocês estão vendo, não caberia o comando system out println. Mas eu iria informar um erro aqui, informando que a caneta não pode rabiscar porque ela está tampada. E se não, no else do tampar, lembrando que eu só fiz if tampada porque o if espera um booleano, como uma condicional, coisa que retorna verdadeiro ou falso. Como o nosso atributo tampada é um booleano, eu posso simplesmente colocar o if tampada. Se tampada for falso, for verdadeira, a caneta está tampada, não posso desrabiscar. Se não, ela está destampada, eu posso rabiscar. Okay? E um outro método, olha que interessante, é o método tampar. Se nós vemos o seguinte, o tampar é o ato de pegar o atributo tampada e colocar ele true. Ou se eu quiser destampar, seria colocar tampada igual a false. Então nós vimos que agora nós estamos realmente utilizando a linguagem Java, no nosso exemplo, de forma orientada ao objeto, com características e comportamentos. E a terceira pergunta, professor, o estado. O estado não existe na classe. O estado é uma coisa própria do objeto. Então eu preciso pegar essa classe e transformá-la no objeto. Dando sequência. Então nós vamos entender aqui mais uma vez sobre a classe, com seus atributos, métodos e estado, e o objeto. Tá? A classe é a caneta. Aqui é a caneta azul, caneta 1. Nós vimos aqui, eu tenho aqui caneta 1, caneta 2. Então elas são objetos distintos da mesma classe, caneta. Então nós temos quais são agora o estado. Lembra bem, o atributo é próprio de todos os objetos que pertencem a essa classe. Mas o estado ele é próprio de um objeto. Então nesse caso aqui nós temos um objeto, a caneta azul. Então o modelo dela é Bic Cristal, a cor é azul, a ponta é 0,5, a carga já está em 90% e ela não está tampada, falso. Tá? Continuando. Agora nós vamos entender o seguinte, quando nós temos a classe, o molde, eu pego esse molde e gero objetos. Esse ato de pegar uma classe e transformar em um objeto tem um nome, ele é chamado de instanciar. Eu pegar uma classe, que é um molde, que não existe no mundo concreto, é apenas um molde que irá dar origem a objetos. Essa classe classifica objetos comuns. Então, a partir da classe, eu instancio um objeto. Então, se eu tivesse aqui a forma da caneta, eu poderia criar outra caneta deste mesmo modelo. Tá? Bom, e na programação, como eu faço isso? Nós vamos que é bem simples. Tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma variável. Lembra disso? Aqui nós vamos estar criando um nome para uma variável do tipo caneta. Ou seja, eu vou criar um objeto e vou chamar esse objeto de C1. Esse C1 é apenas um rótulo para o objeto. Quem cria o objeto? O comando new caneta. Esse comando new caneta vai instanciar um novo objeto caneta e associá-lo ao nome C1. Depois de criado o objeto, nós podemos fazer várias operações com ele. Então aqui eu vou atribuir o valor para o atributo cor dessa caneta. Ela é azul. Eu vou atribuir qual é a ponta dessa caneta, 0,5. Eu vou dizer se a caneta está tampada ou destampada. C1 tampada igual a falso, a caneta está destampada. E eu posso também usar os comportamentos. Eu posso mandar rabiscar. Veja que eu estou mandando rabiscar, pessoal, a caneta C1. Eu posso criar outra caneta. Tá? Mais uma vez lá, o nome da classe que eu quero criar uma referência, quero criar um objeto. C2. Esse C2 não é o objeto, o C2 é o nome para esse objeto.
tá? E aqui eu estou criando um novo objeto C2. Então agora nós temos dois objetos. Eu tenho o objeto caneta azul e eu tenho o objeto caneta vermelha, que eu preciso preencher os atributos dele. Então eu tenho aqui a cor da caneta 2, C2 é vermelho, a ponta é 1.0 e tampada é igual a falso. Ela não está tampada. Se ela não está tampada, eu posso usá-la para rabiscar também. Ou posso tampá-la, C2 tampar. Percebe? Nós temos a classe, que é o molde, ou seja, todos os objetos pertencentes a essa classe têm as mesmas características, os mesmos atributos. Mas cada um desses objetos tem o seu estado próprio. Tá? Mais uma vez, eu tenho duas canetas. Elas fazem parte de uma mesma classe, caneta, mas são dois objetos distintos, a caneta preta e a caneta azul. Continuando. Então vamos ver agora a definição de classe e a definição de objeto. Classe, ela define os atributos e métodos que serão compartilhados por todos os objetos desta classe. E o objeto, por sua vez, é a instância de uma classe. Quando a gente fala em orientação a objeto, todos os objetos têm como origem uma classe. Ok? Bom, um conceito novo que a gente vai trabalhar agora, que é muito comum quando a gente fala de orientação a objeto, é o conceito de abstração. Que consiste no seguinte, nós vamos considerar apenas as características que são relevantes para o sistema que nós estamos modelando. Exemplo, nós temos aqui duas classes pessoa. Uma pessoa que vai modelar um objeto aluno, ou seja, os alunos de um sistema serão pessoas. Eu tenho também a mesma classe, pessoa, para outro sistema que vai modelar o modelo de passarela. Aqueles homens e mulheres bonitas que desfilam com roupas. Cada um desses objetos tem características semelhantes. Todos são pessoas. Todos têm cor dos olhos, têm cor do cabelo. Se o cabelo é curto, o cabelo é longo. Se o olho é azul, se o olho é verde, se o olho é castanho. Tanto o aluno quanto o modelo de passarela tem essas características. No entanto, quando eu estou criando um sistema para controlar as matrículas de uma escola, as características importantes de um aluno, que são relevantes para os sistemas, não são todas aquelas que são relevantes para um sistema que vai controlar o cadastro de modelos de passarela. Exemplo, para o sistema de escola, o aluno tem nome, tem sexo, tem idade. Não é relevante para o sistema de escola saber a cor do olho, saber o comprimento do cabelo. Mas agora, para um sistema que controla o cadastro de modelos de passarela, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, são características importantes. Isso é abstração. É eu abstrair do mundo real as características que são importantes para o sistema que eu estou trabalhando. Ok? Bom, neste momento, pessoal, nós vamos propor para vocês uma pequena atividade. Tá? Essa atividade consiste em você identificar onde você está. Você acabou de assistir essa aula ou vai estar aguardando um dentista no mercado. Pare e identifique dois objetos físicos do seu ambiente e classifique eles. Diga quais são. Lembra das perguntinhas básicas? São 3 perguntas. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, qual é o meu estado. Então, olhe para onde você está agora e identifique dois objetos físicos. E responda as perguntas de classificação. O que eu tenho, o que eu faço e qual é o meu estado atual. Isso para objetos físicos. Depois eu quero que vocês façam o mesmo exercício para objetos conceituais do seu dia a dia. E classifique eles. Pelo menos 2 de cada, tá, pessoal? 2 objetos físicos, ou seja, 2 classes para objetos físicos e 2 classes para objetos conceituais. E nós vamos avaliar isso daí e ver como é que vocês estão identificando o conceito de classe e dos objetos. Com isso, pessoal, nós chegamos ao final da aula 03. Espero que vocês tenham aproveitado e nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!